primeiramente uma boa tarde aí para a turma aí do mestrado da UES, né? Dizer que é uma alegria para mim estar aqui apresentando meu trabalho para vocês. Que esse daqui, Família e Poder, a construção do Estado do Ceará no século XIX, né? Concluído em 2011, certo? Sobre os motivos que me levaram a escolher esse tema, eu acredito assim que todos nós, historiadores, a gente tem assim uma questão de envolvimento pessoal com a pesquisa, certo? A questão de gênero, a questão da exclusão social, a questão do negro, enfim, cada um tem uma motivação pessoal. Aí eu, como sendo um homem da região norte do estado, na região de Sobral, eu achava assim que a impressão que eu tinha, né, é que o que a gente convencionalmente chama de história do Brasil ou história do Ceará, a nossa região estaria fora disso. É como se nós fôssemos um brasileiro menor, um cearense menor e etc, né? Aí, diante disso, o que me motiva a pesquisar na história é perceber essas questões intrínsecas da identidade nacional. E a história social, desde os análises, ela quebrou, né? O Foucault colaborou um pouco com isso, a questão do centro. Eu não preciso estar no centro do país, eu não preciso estar no Rio de Janeiro, na época do Rio de Janeiro sendo a capital do Império, né? Para falar de história do Brasil. Eu faço história do Brasil em qualquer região, né? Não necessariamente há um centro geográfico para isso, e a mesma coisa eu posso dizer em relação ao Ceará. Então eu não preciso falar de Fortaleza diretamente para falar da história do Ceará. Essa é a questão. Mas aí, a questão mais assim, abstrata sobre isso, eu vou fazer aqui um desenho, uma ilustração para vocês perceberem o que eu estou querendo dizer com mais clareza. Imaginem que a história da sociedade seja um edifício. Eu estou desenhando aqui, né? Um edifício. Aí você vai ter em cada um dos andares uma temática diferente, certo? A questão do gênero, né? A questão da emancipação feminina, a gente vai verificar no século XX e etc. A questão do negro, as questões, enfim, que são pulverizadas em todas as vertentes da historiografia que vem a partir da tradição dos análises. Então, se você for pegar uma sociedade como a nossa e escrever cada uma dessas histórias menores, você não tem um entendimento maior, um macro entendimento, você não tem o edifício. E onde é que vai sair o edifício? A questão do Estado. O Estado, a partir de você entender politicamente o Ceará, você entender politicamente o Brasil, você entender politicamente a sua região, aí sim você vai poder falar da mulher, do negro, das questões assim, da história, dessas subdivisões da história, né? Se você não tiver ainda um amadurecimento teórico sobre o edifício em si, tudo isso aqui vamos dizer assim, se dilui numa invertebralidade, sem uma coluna vertebral que a una, né? Que seria a história política. Certo? Então eu quero me incluir na história do Brasil, resolvi debater a questão do Estado. E o teórico que me forneceu uma base maior para entender isso, para tirar do centro, para tirar da capital o debate, foi esse cara aqui, Norbert Elias, né? Toda a sua obra, mas principalmente o Processo Civilizador, que é um autor fenomenal, genial, mas que na história não é muito valorizado, né? Nas ciências humanas, na sociologia, nas ciências sociais, ele é muito bem reconhecido, mas na história não, porque eu acho isso um equívoco, né? E já quanto às fontes, além dos viajantes, além dos memorialistas, jornalistas que se falaram sobre a região, como por exemplo Antônio Bezerra, que eu tenho aqui, ou um trabalho de um memorialista como esse, Dom José Tupinambá da Frota, que foi um religioso da região norte que fez um levantamento de fontes muito bom, né? Trabalhei muito com as revistas do Instituto do Ceará, trabalhei muito com
o arquivo público, enfim, com as leis da época, né, a Constituição do Império, o Código Penal, né, do Império, né, enfim, o esqueleto jurídico do Estado brasileiro. Aí eu fiz toda essa pesquisa e pude trazer isso para a minha região, para perceber assim, que o Estado brasileiro não se impôs ao sertão de forma contundente, de forma impositiva mesmo, como convencionalmente a gente é levado a pensar. Como o Capistrano de Abreu costuma dizer numa frase famosa dele, né? Ele fala assim que o litoral venceu o sertão. Eu pesquisei isso e percebi que não, na minha opinião, o litoral não venceu. O litoral compôs com o sertão para gerar a governabilidade, né? Para montar as instituições. Quem foi que montou as instituições jurídicas, que montou a polícia, que montou as instituições do Estado Nacional a nível de sertão? Foram os fazendeiros, a Guarda Nacional, as famílias proprietárias de terra, os pequenos, médios e grandes latifundiários da região. E esses agentes sociais ali foi que montaram a governabilidade no sertão. Foi isso que eu percebi a partir dessas fontes. E falando em fontes, o meu problema foi justamente o excesso de fonte, que tinha fonte demais e a gente tem pouco tempo, 2 anos, galerinha, eu posso garantir para vocês, é muito pouco tempo para pesquisar, então vamos arregaçar as mangas e pesquisar. É isso aí. Obrigado a todos.